Olá, povo do meu Cariri! Essa semana no Clique Beleza iremos contar com duas pessoas maravilhosas da região que vai estar trazendo dicas sobre cuidados com o corpo. E aí, qual é a palavra correta? Atividade física ou exercício físico? Nos aguardem que logo mais estaremos chamando aqui ao nosso programa Sara Teles e Wesley Lucena. Nos aguarde, voltamos já já. E contaremos com a presença hoje da empresária Sara Teles, ela que é profissional da educação física, especialista em fisiologia do exercício e saúde mental. Sara, seja bem-vinda ao nosso programa, a casa é sua. Fique à vontade. Obrigada. E ainda tem mais, tá, pessoal? A querida Wesley Lucena. Ela que é enfermeira e especialista em saúde mental e saúde pública. Vai estar hoje aqui conosco, complementando todo um quadro de saúde corporal. Wesley, seja bem-vinda ao nosso programa. Fiquem todas à vontade. Obrigada. Para discutirmos um assunto que muitos ainda têm dúvida. E a pergunta é, Sarinha, exercício físico ou atividade física? Edeliane, realmente as pessoas elas tratam essas duas nomenclaturas como uma só, né? Mas não, ela tem diferença, né? A atividade física, ela pode ser caracterizada por qualquer atividade ou movimento articular, músculo esquelético, né? Realizado que saia do seu nível de repouso. Então pode ser o quê? Varrer uma casa, passear com o cachorro, né? Já exercício físico, ele precisa, além desses componentes articulares, né, o movimento músculo-articular tem que ser sequenciado, né? Então tem que existir uma programação, um plano, né, com objetivos a ser alcançados, né? Aí já entra as modalidades, musculação, aeróbica e as diferentes modalidades de exercício físico. É comum até nós mesmos, profissionais de educação física, ou conversar, ou perguntar algo, falar atividade física querendo referi-la ao exercício físico, né? Mas é super comum, é cultura mesmo ainda a gente usar essa nomenclatura, mas ela tem essa diferençazinha. Então, ressaltando que a palavra correta a ser usada é exercício físico. Se for isso, relacionado a alguma modalidade. Isso. Sim. Qual a importância das pessoas estarem praticando o exercício físico? E com que frequência, né? E com que frequência deve estar tendo entre um exercício e outro para se obter o objetivo desejado? Isso. A gente escuta muito, né? Principalmente hoje em dia, falar sobre os benefícios do exercício físico. Realmente são inúmeros, né? Para o corpo. Tanto a questão do bem-estar mesmo, físico e mental, né? Porque a mente, ela estando bem, o corpo está bem, né? Mas como, por exemplo, é importante para perca de peso, é importante para funcionar bem o nosso corpo, como coração, respiração, né? Então, assim, eu costumo dizer que é um vício saudável. O único vício que eu conheço saudável é o exercício físico, porque num certo nível, Edeliane, ele termina, eu uso essa palavra, viciando, porque o seu corpo, ele pede para que você o estimule novamente. Então, existe esse nível, né?
feito com prudência, né? E, Com prudência. e sendo acompanhado por um profissional qualificado, não é isso? É importante ter orientação? É essencial, né? É essencial ter orientação para que você até consiga realizar o exercício e que ele seja benéfico ao seu corpo, porque ele também pode não ser, né? Pode não ser, dependendo da forma como ele é orientado, né? Você pode ter sequelas, né? Da prática do exercício também. Sendo com muitas pessoas que não têm um acompanhamento de profissionais, desde a alimentação ao acompanhamento no exercício, e acabam se excedendo e vindo até a óbito, não é isso? Sim, a gente, de vez em quando, na mídia, a gente, né, vê. Quando a gente diz assim, porque quando diz assim, óbito, aí você toma aquele impacto. Mas a gente tem que ver que tem pessoas que tomam anabolizantes, vêm a se exceder por uma estética exagerada e realmente... Na verdade, a procura pela perfeição, posso assim dizer, imediata, né? O exercício, ele é gradual. Então, assim, não é o agora, meu resultado é o agora. Existe, né, algumas maneiras, acho que posso dizer, ilícitas, né, de conseguir isso hoje. Existe. Só que aí é onde está, você está colocando sua conta em risco. Né? Então, você não está usando do exercício físico para a real finalidade dele, que é saúde, qualidade de vida, o estar bem, né? E é algo que você chega a usar, né, sem saber o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Né? Então, é colocar mesmo a vida em risco. Do nosso programa é estar trazendo qualidade de vida aos nossos espectadores. É isso que nós estamos fazendo hoje. Hoje a gente está falando aqui sobre a prática do exercício físico e os benefícios que vem nos trazer com a prática diária dos mesmos, como também dos malefícios caso essa prática seja exagerada, não é isso? Exagerada, mal orientada, né? Porque você não pode começar qualquer prática de atividade de exercício físico. Vou dar só o exemplo da musculação. Você não pode iniciar a musculação já com atividade intensa, né? Seu organismo ele está saindo ali daquela zona de conforto, né? E vai dar aquele choque. Então, assim, regredindo. Né? A gente tem que começar com intensidades baixas para ir com a resposta do organismo e intensificando. E o que muitas pessoas, né, fazem, às vezes, não sei se é por falta de informação, é porque realmente quer esse resultado logo e pensa que vê um outro na academia com aquele corpinho bacana, já vai querer fazer os mesmos exercícios que ele está fazendo, sem saber há quanto tempo, né, ele já vem praticando aquela modalidade. Sim. E quais as dicas que você pode estar dando às pessoas que estão nos assistindo? O primeiro passo que elas podem estar tomando antes de iniciar uma atividade e assim que iniciar. Os cuidados que ela tem que ter ao iniciar e após iniciar. É importante, mas nós não temos assim essa cultura bem fixada, mas é muito importante. Primeiro, passar por uma avaliação médica, né? Porque daí a gente tem mais uma segurança de que tá tudo bem, ou que não, né? Não quer dizer que o não estar bem vale proibir, não, né? Mas aí vão existir exercícios ou até alguma modalidade específica para o seu problema, né? Em seguida, depois da avaliação física, né, é importante você pensar na modalidade. Porque às vezes você vai por moda, né? E não, que eu vou fazer a musculação, já que eu estou dando o exemplo da musculação. E não se adequa. Não gosta. Gosta mais de uma atividade que não seja tão monótona como a musculação. Né? É bom, é interessante você, né, avaliar direitinho a modalidade a ser escolhida e após disso, né, você procurar um profissional da área,
né? E no caso da área da educação física, né, que pode muito bem lhe orientar direitinho e começar com atividades leves, né? E aí vai progredindo para atividades moderadas e chegar até atividade intensa, dependendo de cada caso. Então, é importante o primeiro passo, né, essa avaliação médica e o acompanhamento consequente, né, de um profissional da educação física. É essencial, primordial hoje, independente do que a gente busque para a saúde corporal, para a saúde mental, estarmos sendo acompanhados por profissionais capacitados a nos dar um resultado satisfatório, não é isso? E assim, Ediliane, hoje em dia a gente vê muito pessoas que não têm especialidade na área, né, não é formado na área, não tem a graduação, e que, por ter um corpo bacana, um corpo legal, por praticar há muitos anos, por ser bem característico daquele corpinho, né, esperado pela população em si, entram na área, né? Entram na área, começam a fazer programas de treinamento, começam a dar orientação, né? Às vezes até orientação alimentar. Então, assim, para essas indicações que hoje em dia às vezes acontece, muitas vezes acontece, né? Tem que ser o profissional da educação física, né? E orientação nutricional tem que ser o nutricionista, né? Então, assim, cada qual no seu quadrado, e uma pessoa, né, só por gostar de treinar tal, né, fazer essas duas coisas, assim. Infelizmente ainda acontece, e é um alerta, assim, para as pessoas terem mais cuidado, né, até em seguir uma orientação, né, de uma pessoa dessa. Porque a gente passa 4 anos na faculdade, né, mais 2 anos de especialização. Então, assim, né, a confiança, eu acredito, nessa parte de treinamento, de orientação, é do profissional da educação física. E como Sara comentou, a necessidade de buscarmos profissionais qualificados para nos acompanhar e também buscar algo que nós nos identificamos, eu convidei o Wesley Lucena justamente como exemplo vivo, né? De uma pessoa que mudou totalmente o seu hábito de se alimentar, acredito que tenha buscado profissionais ou não. Então é isso que a gente quer saber, Wesley. O que te fez buscar essa vida de fitness motivation e está servindo hoje de exemplo para muitas mulheres da região a também estar buscando a prática do exercício e de uma boa alimentação. Então, Ediliane, tudo começou sem muita pretensão, até sem muita vontade mesmo. Eu lembro que eu estava indo para uma festa e eu usei um vestido que já era de costume. Eu comprava, acho que toda mulher vaidosa sabe o que é isso, eu comprava a roupa que eu gostava. De repente, no dia de vestir, você ficava, não está tão legal como naquele dia. Mas, enfim, era o vestido que eu tinha me organizado para usar naquela festa. Tirei a foto, me maquiei do mesmo jeito, fui feliz da vida. Quando eu volto da festa, que eu avaliei a foto, eu fiquei, poxa, eu estou estranha, estou diferente. E, assim, não era isso que eu queria. Né? Então, assim, por que eu estou falando dessa passagem? Porque o que me motivou não foi questões de saúde. Graças a Deus, em questões de saúde, exames tudo em dia. A única coisa que eu sempre tive, que aí vai ser a explicação, era o meu percentual, que eu era uma falsa magra, verdadeiramente falsa magra, meu percentual de gordura era alto. Enfim, mas até então eu não sabia, porque até então eu nunca tinha procurado, né, um profissional para me avaliar. E aí eu tinha um colesterol um pouco elevado. Mas aí eu pensava, não, é independente dos meus hábitos, porque minha mãe tem, é coisa familiar, e você vai ficando naquele comodismo, parece que é algo silencioso que não vai lhe causar tantos transtornos no futuro. Enfim, então eu procurei puramente pela estética. Por quê? Outra coisa que me causava um receio é porque, assim, me incomodava a barriguinha, né, a flacidez, braço.
rosto mais gordinho, bochecha, essas coisas. Então, as gorduras localizadas justamente em locais onde eu não desejaria. Eu nunca fui gorda, nunca passei perto de ter obesidade, nada do tipo. Mas a constituição corporal não era o que eu queria. Então, é muito fácil. Você vai lá, marca uma cirurgia e faz. Aí onde está o X da questão. Não discrimino nem condeno quem tem essa atitude, porque eu acho até louvável e corajosa, porque, de certa forma, é prático, né? Mas, claro que todo procedimento tem seus riscos. Mas, enfim, não estou aqui para falar desse quesito nem para julgar. Mas eu, Wesla, tenho muito medo de qualquer procedimento estético, mais invasivo, cirurgia, esse tipo de coisa. Então, pensei, cirurgia eu não tenho coragem, então eu vou tomar uma atitude. E isso era final de abril, foi uma festa até marcante que teve aqui, eu lembro demais da data. E exatamente no primeiro dia útil de maio, dia 2, eu disse, hoje eu vou para o nutricionista e hoje eu vou para a academia. E assim eu fiz. Então, não partiu de questões de doença, mas partiu de um desejo de melhorar a minha constituição corporal. Então, foi estética mesmo. Só que aí onde está? Fui para a academia, meio que aquela preguiça de todo mundo. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu tenho minha carreira, eu tenho minha vida, as desculpas, o comodismo. Então, eu estava acomodada, porém incomodada. É isso sempre que eu coloco para as pessoas. Então, vá atrás que você está. A gente sempre tem algo que a gente não gosta na gente e que o poder de melhorar está nas nossas mãos. Então, assim, eu incentivo hoje em dia, que aí a figura já mudou um pouquinho, né? Eu estimulo muito, não só com o exemplo, mas justamente com essa questão da fala, que tudo que a gente tem vontade, nesse sentido, a gente consegue, porque só depende da gente, né? Então, eu procurei sim um profissional da nutrição e procurei sim um personal, né? Eu sei que nem todo mundo que está escutando pode pagar um personal, então que isso não seja, apesar de muito importante, empecilho para você realizar uma atividade física. Porque as academias, elas já têm um perfil hoje de ter instrutores qualificados para estar de olho, principalmente porque eu vejo muito isso na prática, a depender do próprio aluno. Então, tem gente que o instrutor vai lá e vê fazendo o exercício errado e ele se chateia. Tipo, se incomoda porque está corrigindo. Eu vejo muito isso. E depois, lá na frente, ele fica se perguntando por que fulano tem resultado, por que eu não tenho? Então, além dos hábitos, tem essas condutas também. Você fica assistindo, hoje em rede social é tudo muito fácil, o treino de fulano de tal, então você segue o treino de fulano de tal, sem respeitar todas as citações que a profissional muito bem colocou aqui, né? A nossa colega Sara colocou que tem que ser respeitado. O corpo responde de uma forma. Responde de uma forma. Então, optei pela musculação, porque eu pensava, que eu acho que isso dá um dia de discussão, que era bem facinho trocar a gordura pelo músculo, né? Então, como a gente fala popularmente, né? Então, a meu percentual, quando ele me avaliou, na primeira semana, malhar a primeira semana, lembro como se fosse hoje, quando aconteceu a avaliação, pasmem, 33% de gordura era meu percentual. E eu não era gorda, então eu era realmente uma falsa magra, né? Então, isso tem um risco, sim, para a saúde, né? Aonde essa gordura está, o que ela faz, sem falar no sedentarismo, né? Então, assim, é importante, além da estética, sim, mas eu acho que a princípio, é o que faz a gente tomar uma atitude, né? Quando algo incomoda, ele não, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Então, foi isso que me motivou. E eu não me arrependo. Eu costumo dizer que eu tenho pena do tempo que eu perdi, mas, assim, tudo é válido. Quem está escutando, que não pratica até ontem, se praticar a partir de amanhã, vai ter seu resultado também, com toda certeza. E tudo depende muito da pessoa, né? Então, assim, o nutricionista pode ser o melhor possível, ele vai lhe traçar metas, um planejamento, mas você tem que seguir, ele não faz milagre. O profissional da educação física, ele vai fazer o treino. Se você não der o seu melhor no treino, você não vai ter resultado. Então, é importante, é imprescindível, mas tudo depende de quem está executando. De nós mesmos. De nós mesmos. Então, esse poder está com a gente. Né? Verdade. Então, assim, o nosso intuito aqui é estar trazendo informações e estímulo, cuidados, mas só vai depender de você que está nos assistindo. Aqui são apenas pessoas que se disponibilizam a ajudar, até em palavras. Simples palavras que a gente possa estar no dia a dia levando as pessoas, podem estar motivando elas a terem uma qualidade de vida melhor. Mas só depende de cada um de nós. Vamos para um breve intervalo, logo mais voltaremos com mais dicas sobre cuidados com o corpo.
Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas. E agora você vai ser digital até na hora de estudar, com a Unopar Graduação Digital. Graduação Digital é ter aulas na unidade uma vez por semana com transmissão ao vivo do professor. E estudar online quando quiser, com o apoio de tutores. A pioneira em EAD está inovando mais uma vez. Unopar Graduação Digital. Você digital até na hora de estudar. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. 1 milhão, hein? Tem aqui em Belém? Tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. Você só paga as lentes. Tá de parabéns. Quero te ver aqui, hein? Procure logo seu oftalmologista. Vai lá, bem. 1 milhão de armações de graça. Aniversário Óticas Diniz. Pra te ver bem. Oi pessoal, estamos de volta aqui com o Clique Beleza, com a presença de duas pessoas muito queridas que estão trazendo para você, espectador, hoje dicas de cuidados com o corpo. Wesley Lucena e Sara Teles, que estão abrilhantando o programa Clique Beleza hoje. Então, voltando ao nosso assunto, Wesley, da sua mudança de vida, do seu estilo de vida, da prática de exercício e a alimentação, como é que fica? Como foi toda essa mudança, essa readaptação? Então, como eu falei anteriormente, eu procurei os dois profissionais, né? Nutricionista e o profissional de educação física. Em relação à nutricionista, a minha ideia também, não vou ser hipócrita aqui, eita, vai ser imediato. Ela vai me dar um segredo, inclusive até hoje eu brinco com o Tiago, né? Que é o personal que iniciou tudo comigo, o treinamento. Que eu disse a ele assim, eu cheguei em maio, dia 2, e é vaquejada daqui em agosto, né? E eu falei para ele, Tiago, cheguei, quero um projeto vaquejada. Aí ele olhou assim para mim e disse, tá difícil. Tá difícil. Então, assim, já me ganhou de certa forma. Eu conhecia ele, mas não tinha tanto contato, porque por mais que eu quisesse aquilo, mas ele não vendeu uma coisa que ele não poderia fazer, então foi profissional em todos os sentidos, né? Do que isso significa, porque muita gente por aí vende isso. Então, mas eu iniciei com esse desejo. Por quê? Porque o que a gente vê na mídia é tudo muito rápido. Eu sigo, já tinha Instagram e já seguia muita coisa em relação a isso. Quando eu comecei a despertar, aumentou bem mais, mas enfim, eu já segui alguns e tem muito essa coisa, 21 dias, 2 meses, né? Então eu achava que isso era possível. Brinquei, mas no fundo era o que eu queria. E as redes sociais, né, a mídia vende muito isso, aparelhos, você compra teu aparelho com tantos dias, não é isso, Sara? Com tantos dias você vai estar com bumbum maior, o corpo dos sonhos, não é isso? E outra coisa, assim, vende uma coisa que como se só aquele aparelho, né, com aquele movimento unificado, né, viesse a ter resultados imediatos, né? Primeiro que resultados imediatos, como a gente já falou, não é pelo caminho correto, né? Prejuízos, né? Isso, não é rápido, né? E precisa, como a gente falou anteriormente, a questão do exercício físico, ele é todo sequenciado. Então, ele precisa de um plano, e ele precisa de um objetivo para ser alcançado. Ele precisa de trabalhar os segmentos do corpo, e intensidade, e intervalo. Então, assim, é todo um processo. Não é você chegar e fazer 100 polichinelos, por exemplo, um exemplo sem aparelhos. Mas na televisão você viu que sem polichinelos você vai perder, né? Não é bem por aí, né? Então precisa toda uma dinâmica. Corre-se o risco de uma lesão tendo o acompanhamento de um profissional. Imagine você praticando um exercício, montando seu programa em casa, da maneira que você acha que é adequado, né? É um risco, né? Você corre um risco muito grande, né? A questão de fazer o exercício sem orientação. Eu comungo com Wesley quando ela falou. Não é preciso você ter um personal, né? Não é todo mundo que a gente sabe que pode ou que tenha condições de pagar um personal trainer. Mas as academias, né, tem sim um instrutor na sala, geralmente, né? Não estou generalizando. Geralmente é para ter, o ideal é ter, e assim,
né, como todos os outros, acredito que como todos os outros setores, né, nem todos são 100%, mas é para ter o profissional ali para orientar a todos os alunos, né? E você fazendo sem essa orientação ou em casa por conta própria, pode vir no lugar de estar contribuindo, né, para o seu corpo, para o seu bem-estar, vai estar ele prejudicando, né? Como Esla mesmo falou, ela desde o início ela já começou, né, correto, né? Os resultados que ela tem hoje, foi por acaso? Foi de ontem? Não, né? Então, Maio de 2016, né? Nós estamos em janeiro de 2019. Então, eu passei por todos os processos que precisa. Essa figurinha da troca, como eu falei anteriormente, né, que parece fácil, você vai lá na feira, eu estou te dando gordura, me devolve músculo. Ninguém consegue isso assim. Então, por isso que é impossível. O abdômen trincado que a gente vê de 21 dias naquelas propagandas, pelo shake que for, não existe. Então, assim, eu não cheguei a fazer nenhum tipo de loucura, nunca me permiti. Se eu tinha medo de uma cirurgia, eu jamais permitiria qualquer droga, qualquer bebida, qualquer coisa que eu julgasse suspeito por uma estética. Por mais que eu tenha iniciado pela estética, eu jamais pensei em coisas que colocassem em risco a minha saúde. Então, não foi a saúde que me motivou, mas ela sempre esteve nos meus cuidados, presente. Né? Então, por mais que eu não quisesse, ela parecia em segundo plano, mas ela era em primeiro, porque eu nunca me submeti a nada do tipo. Fiz alguns procedimentos estéticos que eu não digo que não servem, servem demais. São coadjuvantes importantes, principalmente se você vem de um processo de perda de peso. Quando eu estou falando em perca, também é algo que é complicado. Muita gente diz, eu quero definição, eu quero hipertrofia. Não sabe nem o significado, a diferença disso, que corpo você quer. Então, um profissional bom, ele vai lhe perguntar. Não que corpo você quer baseado em Graciane ou qualquer outra mulher que alguém possa achar a musa da hipertrofia, que para muitas mulheres não é referência, para algumas são. Né? Então, assim, não é o corpo de fulana. Você tem que primeiro entender seu biotipo, né? Aceitar suas condições, até onde você pode ir, até onde você pode chegar. Agora, isso não significa cruzar os braços e imaginar que o biotipo ou genético é definitivo. Não é, são fatores importantes, acho que Sara comunga do mesmo pensamento, são fatores importantes, mas não são definitivos, né? Porque, assim, eu posso falar posterior, glúteos, né? Então, assim, eu nunca tive nada desse tipo que pudesse parecer desenhado. Nunca tive, nem com 14, nem com 15, não foi porque engravidei, ganhei neném e era sedentária. Não, minha estrutura nunca permitiu. Então, assim, o que eu vejo na mudança do meu corpo hoje foi aquela coisa de não estou perfeita, estou longe disso, não é a intenção. Né? Eu acho que todo mundo que já malha há um tempão e tem um corpo que os outros desejam, ela vai dizer, não é isso. Então, não é por aí, gente. Eu só quero demonstrar que é possível essa mudança. Se algo te incomoda, você consegue sim perder aquilo, ganhar em outra área, mas isso não é do dia pela noite, como eu iniciei a frase, trocando a gordura pelo músculo. Então, eu passei por todos os processos. Por isso, no meu objetivo específico, como eu tinha esse desejo de uma mudança corporal, que isso tomou de conta aos poucos, Adiliane, como você me perguntou sobre a alimentação. Não foi o foco inicial, mas ela foi importante. No início, para mim, parecia uma restrição. Então, eu vou para a nutricionista, meu projetinho está queijado de 3 meses, ela faz a dieta, eu consigo perder o que eu queria. Em 3 meses, eu estou do jeito que eu desejava, depois eu voltar a comer. Juro que foi assim que eu pensei. Então, no meu primeiro ano de mudança, de maio de 2016 até maio de 2017, eu pensava dessa forma, mas mesmo assim, quem estava ao meu lado percebia que eu estava fazendo mudanças. Minha primeira mudança foi geral na minha casa, então deixou de entrar qualquer tipo de óleo, qualquer tipo de açúcar, refinado ou não, qualquer tipo de condimentos, temperos esses prontinhos, né, que a gente sabe os nomes aí, enfim, esses temperos prontos fáceis de ser utilizado, que a gente pensa assim, mas antigamente usava o quê? Não existia, né? A galinha era temperada da mesma forma, tudo era feito, mas a gente se acostuma com a praticidade. Então, tudo que era muito de rótulo, de industrializado, eu fui tentando diminuir. Já tinha meus 2 filhos, com hábitos que não eram saudáveis, eu criei normalmente, como todo mundo cria, como a gente foi acostumado. Criança pode, é magrinho pode, o que é que tem o bichinho comer isso? Não já almoçou, ele pode comer. Então, também não tentei e nem quero mudar radicalmente os hábitos dele, porque são crianças e eu quem acostumei mal.
mas eu sou exemplo dentro de minha casa. Então, eu mostro o tempo todo o que a mãe deles está comendo. Faço e ofereço e vou permitindo. A minha mais velha gosta de tudo, o mais novo já é difícil de adequar. Então, entendeu? Tudo é um equilíbrio. Eu não simplesmente surtei e quis ser a perfeita ou qualquer coisa do tipo. Não é por aí. Foi um desejo que foi crescendo e que foi me encantando ao longo de cada mês. Foi se tornando prazeroso. O que parecia um sacrifício de um projeto para conseguir algo, ou imediatista, ou radical, vai ser restrito. Então, se tornou um hábito realmente. Né? Então, com exatos 1 ano, eu procurei um profissional especializado na área, não mais só um nutricionista geral, enfim, assim, sem essa especialização, né? E procurei porque aí eu já tinha emagrecido, já tinha perdido meu percentual de gordura em 1 ano. O minha conta e risco, assim, treinando e mudando os hábitos dessa forma, caiu de 33 para 26. Só que aí, 1 ano exato, eu tive chikungunya. Então, eu passei 1 mês sem treino, me alimentando mal, perdi gordura e a massa que eu tinha conseguido, porque tudo vai junto, né? Que é o que a gente não deseja. Então, assim, quem está num treino bem acompanhado e com uma dieta de um profissional bom, não é para ele perder. Ou se for para perder massa, ele tem que perder pouquinho. Porque o intuito de perder é gordura e não massa. Então, essa pode acontecer em alguma estratégia mais radical, mesmo com um profissional, ali ele tem um intuito de algum aperfeiçoamento, aquelas pessoas que fazem tudo bem direitinho. Existe sim essa possibilidade. Mas essa coisa de ir tudo junto, alguma coisa está errada, né? Então, depois de 1 ano, eu passei por essa experiência que foi terrível. Quem tem sabe como, quem teve sabe como é ruim. E eu achava que eu não ia voltar. E foi aí que eu descobri, tá aqui ela mais uma vez de testemunho, porque além da gente ter essa parceria, trabalhamos juntas, né, na questão da saúde mental. E, meu Deus, meu chão, meu mundo, eu acho que para eu entrar em depressão faltava pouco. Por quê? Porque minha vida que estava há 1 ano mudando e eu me adaptando e adorando, parecia que tudo tinha ido de água abaixo. Porque todo mundo só chegava para dizer, você não vai conseguir voltar, porque fulano de tal não aguenta nem calçar um salto. Oxe, tu que é impressionado em salto, não tem nem perigo tu usar de novo. Eu digo, eu mostro para essa chikungunya que eu sou mais forte que ela. Foi muito ruim, eu não estou duvidando de quem até hoje não consegue fazer certas coisas. Mas eu me desafiei, com todo cuidado. Voltei aos treinos 1 mês depois e fui a um nutricionista esportista exatamente nesse momento. Então, depois de 1 ano, eu comecei com um nutricionista esportista. Em 6 meses, eu já estava com o meu treino normal, porque eu comecei de leve, como se eu fosse iniciante de novo, com todo cuidado, porque eu tinha dores musculares, não aguentava fazer certos exercícios. E a pergunta que o profissional que me acompanha fez foi, que corpo você deseja? Não no sentido comparativo, qual é a sua intenção? Eu cheguei nele magrinha, né? Porque eu tinha perdido muito peso também por conta da chikungunya. E aí eu disse, definição. Né? Então, assim, para outra pessoa que escutasse, mas como ela já está magra, mas meu percentual ainda estava alto. Então, precisa disso para você começar o músculo a aparecer, para você começar a flacidez realmente ir embora, porque ela vai de dentro para fora. Não adianta eu me alimentar mal e passar o creme milagroso. Então, assim, quando eu digo as coisas radicais, é nesse sentido. Tem gente que faz toda a economia do mundo para comprar aquele creminho que a mídia está colocando. É um coadjuvante importante. Mas se eu faço tudo errado de alimentação, gente, não vamos esperar que um creme de fora para dentro faça o que eu não estou fazendo de dentro para fora, né? Então é isso, gente. A alimentação saudável, ela não tem que ser simplesmente imediata, nem você vai trocando o que der para trocar, que seja o açúcar, que seja o óleo, que seja o refrigerante que você deixa de tomar. Então, são medidas que você vai aos pouquinhos, porque claro que seu organismo estava acostumado com aquilo tudo, ele vai sofrer se você tirar radicalmente. Então, assim, é o conselho que eu dou, que eu queria que todos escutassem como experiência de vida, que restrição não serve para ninguém, a não ser por um objetivo específico, por um tempo curto, por algum motivo de doença. Então, assim, mas se for para perda de peso, para alguma coisa, vá mudando aos poucos, porque aí sim você está mudando os seus hábitos, seu paladar se acostuma de tal forma que você não tem mais desejos ou vontade de certas coisas que fazem mal para o seu corpo e para a sua saúde, principalmente. Que já tem um hábito de buscar profissionais antes de começar qualquer tratamento, principalmente o nutricionista, voltando à questão da alimentação, a gente sabe o quanto é perigoso essas dietas que o pessoal vem fazendo aí. Tem uma nutricionista que eu sigo que, para mim, é uma referência excelente.
que ela coloca assim, muita gente, ela abre, tem um dia de perguntas, né, aquela caixa de perguntas no Instagram, e muita gente pergunta assim, fulana, e o detox? Gente, pelo amor de Deus, detox, por quê? Vocês estão intoxicados? Vão para o hospital, porque ela é bem dura mesmo, assim, na realidade. E ela é um exemplo vivo, ela era obesa e sem cirurgia nenhuma, hoje ela é o corpo que qualquer um de nós desejaria. Normal, tranquilo, definidinha, tudo em ordem. Né, o que a gente deseja. Então, assim, o que a gente deseja não é exatamente aquele corpo, porque quando alguém pensa em musculação, outro dia eu vi um post que eu achei muito importante, que é refletir sobre isso, porque muitas mulheres, principalmente as que não estão praticando, por algum motivo julga que é só para ter um corpo bonito para botar no biquíni, né? Então, tá esquecendo todo o lado de saúde, tá pensando só na estética. E a musculação, assim, foi por acaso que eu escolhi, porque eu achei, confiei que ia ser o melhor para mim, e foi, de todas as formas, porque me encantou, para o meu corpo funcionou, e eu me identifiquei, me apaixonei. E por sorte, por ironia do destino, é realmente uma das atividades melhores nesse quesito, porque assim, até no repouso a gente está queimando. Então, assim, é um estímulo tão grande que você dá para o seu músculo, né, que você até no repouso ele continua fazendo todo aquele processo lento, que você não está vendo, não está percebendo, mas continua lá trabalhando. Então, o que isso traz de benefícios para a minha fase que todos desejamos, né, envelhecer, para o envelhecimento saudável. Então, hoje está tudo muito bem, eu não estou preocupada, mas e o futuro? Mas tem estética, tem... Gente, assim, é um coadjuvante, está longe disso. E ter uma velhice com qualidade, né? Vai ser só... Eu não estou dizendo que eu não me importo com a aparência, que quem me conhece sabe o quanto eu sou vaidosa, mas é justamente esse equilíbrio que é importante. Né? É você sim pensar no estereótipo sem esquecer o mais importante, que é o reflexo de tudo, né? E reflete na pele, e reflete no cabelo, então tudo, unhas, a alimentação tudo hoje, melhor. Eu acredito que quando a gente discute aqui a prática do exercício, mas sem a alimentação de qualidade, eu acredito que seja praticamente impossível você conseguir o resultado satisfatório, porque lá na frente vai vir justamente o resultado não desejado. Um quesito bem mito assim na alimentação, mas que hoje tem sido mais batido, é a questão do açúcar, né? Que há muito tempo, pronto, alguém vai praticar, vai para um médico, como Sara bem colocou, que o ideal era fazer essa avaliação, e tá com esteatose hepática, gordura no fígado. Então, o que era que os próprios médicos aconselhavam antigamente? Faça uma dieta retirando a gordura. Então, quem era o vilão? A gordura. Sendo que a vida toda a gordura existiu nas dietas da gente, desde os homens das cavernas, né? Quem não existia era o açúcar, porque ele chegou depois. Então, o açúcar é glicose de imediato, e a glicose vai ser transformada na gordura da pior qualidade, e ela vai se acumular. Então, assim, cortar a gordura não faz ninguém perder peso, né? Exatamente não, até porque não é só um macronutriente que vai resolver. Mas na ideia, então, por que é que tem muita gente que diz, mas eu faço de tudo, o que é que ela faz diferente, como foi que ela conseguiu? Eu escuto muito isso. Eu sei que é difícil tirar o açúcar, porque o paladar da gente para o açúcar é muito mais fácil do que para o azedo, para o salgado. É muito difícil. Mas tente aos pouquinhos, porque se você quer realmente uma mudança, infelizmente, eu digo vilão, mas não, gente, não vai comer nunca, vai comer. Tudo na vida que a gente come um pouquinho, então é aquele ditado, né? Tudo que você faz, você pode de tudo um pouco. Na alimentação também, tudo é bom senso. Né? Não é para perder aquela recreação com o filho, não é para perder um aniversário, um momento com a família, por conta desse medo de alimento, não. Mas é para você ter um cuidado. E se você tem um objetivo, eu queria essa mudança, infelizmente, dificilmente ela irá acontecer com maus hábitos alimentares. E outra dúvida que muita gente tem, acredito que já chegou para a Sara, ou até mesmo vendo a sua história de vida, é se a musculação emagrece, né? Porque tem eu não digo dúvida, mas muitas pessoas que estão acima do peso já ouviu falar que se for fazer musculação, ela vai aumentar, ela vai ganhar peso. Então, Sara, o que é que você tem a dizer aí para as mulheres, para os homens que estão querendo perder peso a respeito da musculação? Isso é bem comum, né? A gente ouve falar que para perca de peso,
melhor exercício, posso assim dizer, são os aeróbicos, né? Uma corrida, um ciclismo, a ginástica em si, a aeróbica, né? E isso é bem comum a gente ouvir. Mas, assim, pesquisas, né, comprovadas, estudos de muito tempo que foram comprovados e tudo, a musculação, ela sim traz a perca de peso também, né? Pelo fato, acelera o metabolismo, então queima a gordura localizada, a gordura... O uso continua queimando, né? Então é o único nesse sentido que a gente, né, conhece, que a literatura cita, é a musculação. Isso. E traz outros benefícios também. Era isso que eu já ia perguntar. Entre a musculação e outros exercícios, qual o benefício que a musculação traz para quem perde peso? Flacidez, porque é assim, o que é que acontece, a tonicidade, né, do músculo, o que é que acontece com, vamos dizer, só com a dieta, né? A dieta sem praticar nenhuma atividade. O ideal para perca de peso, já porque a gordurinha localizada, ela vai sumindo, né? Com isso, a pele, né? Ela vai ficando mais flácida e a musculação é a única atividade, né? Que enrijece, né? Que tonifica os músculos, a pele, né? E também não só esses benefícios da questão de estética corporal, mas também auxilia, né, no controle do diabetes. Isso já foi comprovado, né, cientificamente. A musculação previne osteoporose. Ela não cura, né? Ela não vai curar, vou pegar um idoso que está com osteoporose, que já está, e ele vai curar. Não. Né? Ele faz com que haja a prevenção e que eu possa, né, ser um futuro idoso que não sofra com essa doença, né? Não quer dizer que ela vai prevenir assim que eu não vou ter. Aí tem outros fatores, né? Mas existem outros fatores para que isso aconteça. Mas claro, a musculação também, né, previne isso. Controle arterial, questão da pressão arterial, né? Há esse controle. Então, assim, esses benefícios são comprovados, né? Assim, não é só, como a gente falou anteriormente, envelhecer por envelhecer, mas envelhecer bem. Então, o exercício que lhe traz essa expectativa de uma sobrevida melhor, né? Firmeza, né? A questão óssea. Né? E está ligada também à questão mental, né? A gente sabe que hoje um dos assuntos mais tratados aí nos seminários é a saúde mental. Mas a gente entra já nesse assunto da saúde mental. Vamos lá, a pergunta que não quer calar. Por que é que a gente fica se acabando de dores após os treinos? Tanta gente se estimula por conta das dores pós-treino. Por que é que fica sentindo essas dores? E o que é que a gente pode estar fazendo após a prática dos exercícios para diminuir essas dores? Bem, existem masoquistas, brincadeira, brincadeira. Não, existem sim pessoas que amam essas dores, como a Wesley falou, mas assim, é comum, né, acontecer essa dor tardia, que a gente chama, que ela não é de imediata. Por exemplo, eu termino de fazer uma sessão de exercícios, eu já vou sentir aquela dorzinha localizada, não, é por isso que a gente chama que ela é tardia. É bom, né, porque o que é que acontece? Eu fiz o exercício errado? O que é que eu estou sentindo? Não, na medida do possível, né, a gente fala assim, a dorzinha tardia, na medida do possível, é normal, né? Quando ela chega pode acontecer dela chegar a um certo extremo, da pessoa sentir febre. É normal? Não. Então foi algo a mais que seu corpo não suportava, que você realizou, se excedeu, né? Exagerou. Então, assim, essas dorezinhas são microlesões, né, que acontecem nas fibras musculares, que elas estendem, elas esticam e formando aquelas microlesões que ali, aquele processo inflamatório, aquele processo inflamatório, né, é o corpo reagindo,
claro, né, a defesa do nosso corpo, mas que as fibras elas precisam sim daquele processo inflamatório para que elas se desenvolvam, né? Seja hipertrofia, às vezes até no alongamento mesmo, não bem no alongamento, mas no estiramento, que você na flexibilidade, que você passa do nível do alongamento, então você estende a mais, você pode acontecer porque a fibrazinha ela lesionou. Né? Então tem um processo inflamatório e por isso dessas dores e que ela faz parte do exercício também, até para no período de repouso, né, quando ela mesmo diz, ele está atuando até para a musculatura desenvolver. Então ela não desenvolve na hora do exercício. Né? Na hora do exercício você às vezes até sente, sei lá, um músculo mais alto, dá um inchadozinho no membro que você treinou, mas é no descanso que ele desenvolve. E o que pode estar melhorando essas dores? Na alimentação, no alongamento? O ideal é alongar, né, durante o período que você não retorna para a academia. Porque essas dores, elas tendem a ir embora, né, logo no retorno ao exercício. Então, a gente diz que o músculo em si ele tem que descansar 24, 72 horas. Né? 72 horas é o ideal. Então, o que é que quer dizer? Você treina segunda, você descansa terça. Na terça, provavelmente, você vai estar com aquelas dorezinhas. E outra, Adiliana, elas ocorrem todos os dias de treinamento? Não. Elas só ocorrem, né, com a mudança do treino, né? Você já vem, o seu corpo está adaptado a um treino X e você teve a mudança daquele treino ou na intensidade do exercício. Então, você pode estar fazendo o mesmo movimento. Intensificou, você irá sentir no outro dia. Independente do exercício, né, da atividade que a pessoa esteja praticando. Um exemplo, se a pessoa faz uma natação, no dia que ela intensifica o treino, ela também... Porque assim, pessoal, para a gente não estar falando, para as pessoas não achar que a gente esteja falando apenas da musculação, né? A gente está sendo só um exemplo. Isso, mas aí a gente está falando de todos os exercícios, independente da categoria. Das modalidades. Todas as modalidades. E assim, quando retorna, como eu falei, né? Vai na segunda, na terça descansa, na quarta retorna. Que a gente dá aquele mesmo estímulo, que tem que ser da mesma forma que foi a segunda-feira, né? O exemplo da segunda, terça e quarta. O músculo, ele já não dói mais, né? Então, as fibras já estão se recuperando, né? Por isso que a gente tem que ter um intervalo de descanso também. falo que gosto e sou exemplo disso porque como eu treino coerentemente, respeitando periodização, mudanças de treino, então no trimestre eu faço treino de força, depois eu já faço de resistência, depois, então assim, para isso eu tenho um profissional, né? Então assim, às vezes você, até nisso você interfere, mas mudou, às vezes a gente se pega assim, eu gostava tanto daquele, não, eu não estou com um profissional, eu tenho que respeitar, eu contratei um profissional, eu tenho que respeitar, então ele quem vai entender essa evolução. Acontece muito comumente com quem não tem um profissional, do que Sara falou bem anteriormente, no início, que a pessoa se estimula com algo que ela está vendo, que fulaninha está com aquele corpo que eu queria, se eu vou ficar de olho no exercício dela. E seu corpo ainda não está conseguindo, porque para eu conseguir hoje pegar tantos quilos para tal exercício, eu passei por uma outra etapa. Por todo um processo. Resistência para eu chegar. Eu vejo muito as meninas chegarem e dizem, mulher, olha aqui há mais tempo do que tu e não tô pegando saídas, mas eu respeito todo o treino que, né, Tiago faz, que ele traça pra mim, ou outro personal da academia que traça pra mim. Então eu respeito isso, gostando ou não do treino, não sendo aquele mais empolgante, tem uns mais demorados, uns mais curtinhos, né, que psicologicamente se estimula. Sim, também, sim. Né? Então a importância também da periodização, né? Em todas as modalidades, não só na que a gente associa periodização, musculação, não. Periodização, ela acontece. Para ajudar, né? De forma errada, o açúcar tem um poder, ó, de novo o danadinho do açúcar, altamente inflamatório. Né? Então não adianta eu não saber o que comer quando eu saio de lá, ou o próprio pré-treino, a gente se preocupa tanto com o pré-treino, às vezes ela se enche de carboidrato, de fácil digestão, de índice glicêmico altíssimo, que
nada vai contribuir naquele momento para o pré-treino dela, a não ser a energia imediata. Sim. Mas ela vai trazer uma consequência de acúmulo que o que ela foi lá para queimar, ela está estocando. Né? Então, assim, são esses detalhezinhos que seria crucial um profissional, mas que quem tem boa vontade pesquisando, porque muito do que eu sei hoje, não sou nutricionista, não tenho pretensão de falar sobre um assunto. Eu dou experiência, mas mesmo assim, muitas pessoas, às vezes, quando eu posto alguma coisa, perguntam no particular, né? Tu usa o quê? Qual que é o pré-treino? Gente, eu não posso, não é essa a ideia, mas eu dou ideias de alimentação. Como você pode começar seu dia? Né? Por que ovo é tão prescrito para quem treina? Até quem não treina, minha mãe mesmo, ela disse, mulher, outro dia encontrei um rapaz na rua e disse, ei, teu filho quer ovo. Ela disse, deve saber que eu faço academia. Então, assim, infelizmente não, porque não tem problema nenhum nisso, mas é uma associação um pouco sem entender o porquê. Mas porque o ovo é o terceiro alimento mais completo do mundo. Então, as proteínas de melhor absorção estão no ovo. O ovo é barato, o ovo está lá. Com o ovo você pode fazer diversas receitinhas, né? De nada adianta eu pegar ter uma qualidade na alimentação. E jogar farinha nele sem perceber o que é que eu estou colocando, né? Então, assim, mais um omelete, então, e a saciedade que a fonte de proteína lhe dá. Né? Então, assim, o carboidrato, como a gente falou, ele vai ser digerido rapidinho. Já a proteína, não. Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? Que para um processo de, principalmente para perder, precisa estar fazendo essas troquinhas inteligentes no primeiro momento, principalmente, para dar um choque no organismo e conseguir ter esses resultados. E até chegar a uma adaptação, né? De escolher o melhor, que nada. Eu não gosto de ovo, então pronto, vamos pensar na outra estratégia. Sim. Não vai se entupir de ovo, não foi o ovo que fez fulano ter o corpo. O ovo é uma fonte de proteína boa. Verdade, verdade. E voltando à questão do alongamento, muitas pessoas têm a dúvida se é mais correto o alongamento antes ou depois, ou se antes e depois, ou não alongam nem antes nem depois. Então, a importância, Sarinha, do alongamento na prática do exercício. É importante ter o alongamento, né? Agora, assim, para quê? Né? Então, assim, dependendo da sua modalidade, do que realmente você vai fazer, por exemplo, vai ser uma sessão de musculação? Não, vai ser uma sessão de corrida, vai ser uma sessão de ciclismo, vai ser uma sessão de natação, uma sessão funcional. Aí sim, a importância dele está no início, no final ou somente no final. Porque assim, hoje os estudos, eles dizem também que o mais importante do que o alongamento inicial é o aquecimento inicial. Né? Então, assim, ainda existe, né, essa divergência, assim. Eu alongo, aqueço, treino e relaxo, né? Ou eu alongo, treino e relaxo. Ou eu treino e relaxo. Relaxo, eu estou falando do relaxamento final, que pode ser feito com alongamento, né? Sem estender tanto os membros. Então, assim, vai depender, né, do que você irá fazer. Né? No caso da musculação, existem estudos que dizem que não, que com o estiramento inicial, né, os ligamentos, eles vão perder a força. E existem estudos que dizem que não, dá para fazer o alongamento inicial sem estender tanto. E assim, é um tema bem complexo. Estudos, isso. Dizem A e dizem B, né? E vai depender também do objetivo. E falando sobre crianças e idosos, quais são as práticas de atividades, exercícios que você pode estar indicando para cada idade? Para criança, né, tem que ser atividades prazerosas, né, que a criança ela goste de fazer. Então, precisa ser uma modalidade esportiva? Não necessariamente. Né? Pode ser uma recreação, a natação, né? É importante para a criança a gente, em todas as faixas etárias, mas como a criança ainda está em desenvolvimento, né? Maturação, é importante seguir, né, direitinho as faixas etárias, orientar para cada período, né, de idade, o exercício. Então, assim,
Será que a mesma orientação, a modalidade pode ser a mesma, né? Um exemplo, algum esporte. A mesma orientação que eu dou a uma criança de 5 anos é a mesma orientação da prática que eu dou a uma criança de 10, 11 anos? Não. Né? Então, por isso que tem que respeitar, né, os limites e as faixas etárias das crianças, né? E observar a questão do desenvolvimento. Né? E já o idoso também, né, respeitar o limite, conhecer quais ou problemas de saúde, ou quais limitação, ou em andar, ou em subir uma escada, aquele idoso tem, né? E é importante no idoso ter esse acompanhamento não só do profissional da educação física, mesmo durante, não quer dizer durante a atividade física, mas mesmo até para planejar um programa de treinamento. Mesmo que seja um idoso que já venha numa prática de exercício há muito tempo. Esses requer atenção, claro, né? Mas não tão quanto aqueles que vá iniciar. E é importante ter um olhar eu falo assim, multiprofissional, né? Para aquele caso específico, para aquele idoso específico, né? Não só o Nutri como o profissional de educação física, mas é importante também o médico, né, que acompanha, ou que se ele tem alguma limitação, ele já vai ter um médico, um fisioterapeuta, algum outro profissional que já acompanhe ele nessa limitação. Né? Então, assim, é importante esse contato multidisciplinar para decidir algo para o idoso. E falando na questão do idoso, como é que nós podemos chegar a ter uma velhice com qualidade? Resumindo tudo que a gente falou aqui, né? Desde criança, né? Perseverar na fase adulta e qualidade no sentido também da memória, porque vocês sabem que com o passar do tempo, né? Nós vamos perdendo um pouco a memória, então a memória vai ficando mais falha, né? E o exercício físico regular, né, foi provado agora nos últimos estudos que foram feitos em laboratórios, né, com ratos. Foram colocados ratos para fazer natação, para fazer corrida e tudo. Ratos que tinham problemas de esquecimento, a memória fraca. Então a evolução foi muito grande com a prática de exercício. Né? Então, assim, ela pode sim prevenir, né, o idoso de perder a memória, da doença como a gente conhece, do mal de Alzheimer, ele pode prevenir. Então, assim, estar na fase de idoso e fazer atividade física, fazer algum exercício e melhorar a memória, não é assim de imediato, né? Então, foram avaliados pessoas que já vêm tendo, né, essa prática, que chegaram a uma certa idade, que é para ter a perca de memória, e essas pessoas não tiveram. Né? Então, a importância, tanto dos outros fatores que a gente já falou, mas esse fator, né, foi comprovado que durante o exercício, o músculo ele produz um hormônio chamado isina. Né? Então, esse hormônio é que faz com que, né, a memória não falhe. Então, só é encontrado, né, o corpo só produz com o exercício. Muito bom. Então, o quanto antes nós pudermos iniciar exercícios, fazer todo e qualquer movimento no nosso corpo, desde uma caminhada que a gente tem que respeitar as limitações, as vontades, porque tem pessoas que eu já conversei que diz que não se identifica, só se identifica com a caminhada. Então, que já procurou várias modalidades e não se identificou. Então, a gente tem que respeitar as vontades, as limitações do corpo, desde que não tenha uma vida sedentária, né? O importante é praticar, o importante é estar se movimentando, né? E é importante essa questão, esse exemplo que você disse, que tem pessoas que só gostam de A ou de B. É importante, né, a escolha. Né? Aqui a gente não está dizendo que a melhor escolha será a musculação, a melhor escolha será a caminhada, a melhor escolha será a que lhe faz bem. Né? Que aquele momento ele não esteja presente na sua vida só
com objetivos de isso, daquilo outro. Mas que naquele momento daquela prática você esteja bem, se sinta bem. Né? Então, assim, escolher realmente a modalidade que você se sente bem. Isso é importante, porque você não está ali por obrigação, você está ali porque você gosta também. Né? Então, é importante. Perseverar, né? É importante gostar, né? Tem que ser atrativo, porque não vai adiantar. Tem muita gente que diz, mas tem memória. Sim, claro que é diferente. Por exemplo, eu só tinha malhado 1 ano, parei 1 mês por conta da chikungunya, como eu citei. Quando eu voltei, aos pouquinhos, limitando, mas permitindo esse respeito com o meu corpo, mas em pouco tempo eu estava com o meu treino de volta. Para uma pessoa que fosse iniciar, não vai ser assim. Então, existe sim uma memória, mas a gente tem que respeitar. Mas essa memória, ela não vai servir para tipo, abandonei a vida saudável, o estilo de vida saudável, as práticas de exercício, e mesmo assim eu estou garantida no meu futuro. Não. Assim como nada é garantia. Né? Então, a gente está trabalhando numa possibilidade do que todos desejamos, envelhecer da melhor maneira possível. E assim, eu acho que quando a gente busca exercício diante de tantas coisas que foram faladas, tem tantos detalhes pequenos, você faz uma viagem e a disposição que você tem, carregar a mala, conhecer os lugares, andar para lá e para cá. Se você não faz exercício, eu lhe garanto que você pode ter 15 ou pode ter 50, a indisposição será a mesma. Porque você não tem aquele costume, uma simples sacudida, algo que lhe tira daquela coisinha da zona do conforto mesmo, de só, entro no meu carro, vou não sei aonde. Não, tem um carro, anda a pé, sim, mas a cidade que a gente mora é pequena. Eu ando pouco para ir até o local e volto. Isso é se movimentar? É muito pouco. Né? Então, assim, por que engordam tanto também? Porque esse gasto é muito pouco. Então, às vezes eu não como muito, mas eu gastei muito pouco. Porque eu estou estimulando muito pouco meu corpo a gastar. Né? Então, assim, você faz uma viagem, você anda quilômetros e não sente. Eu passei por isso, nunca na minha vida. Né? Eu andarei 15 quilômetros sem perceber que eu andei vestida normal, conhecendo uma cidade numa viagem que eu fiz. Então, assim, isso é algo que você ganha de verdade. Você nem percebe e seu corpo está aguentando isso. Uma qualidade que seu corpo agradece. Exatamente. Então, responde em muitos aspectos, né? Daria realmente muito tempo de conversação, porque é um assunto que diz respeito a um... É amplo, é vasto, né? E o ditado já diz, né? A prática leva à perfeição. Então, inconscientemente, acredito que muitas de pessoas que você até acompanha, chegaram ao corpo desejado sem mesmo observar que chegaram àquele corpo. Porque pratica o que gosta, faz o que gosta, e aí o resultado mais à frente. Então, pessoal, iremos agora para um breve intervalo. Logo mais voltaremos com o quadro Mitos e Verdades sobre Saúde do Corpo. Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas. E agora você vai ser digital até na hora de estudar, com a Unopar Graduação Digital. Graduação Digital é ter aulas na unidade 1 vez por semana, com transmissão ao vivo do professor. E estudar online quando quiser, com o apoio de tutores. A pioneira em EAD está inovando mais uma vez. Unopar Graduação Digital. Você digital até na hora de estudar. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. 1 milhão, hein? Tem aqui em Belém? Tem! 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. Você só paga antes. Tá de parabéns. Quero te ver aqui, hein? Procure logo seu oftalmologista. Vai lá, bem. 1 milhão de armações de graça. Aniversário Óticas Diniz. Pra te ver bem. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Clique Beleza e ainda com a presença de Sara Teles e Wesley Lucena. Vamos iniciar agora o quadro Mitos e Verdade. E agora no quadro Mitos e Verdades, como a Ediliane falou, a gente vai tirar algumas dúvidas do público. Sara, as pessoas querem saber, somente abdominal acaba com a gordura da barriga? Mito, né? O abdominal, ele fortalece o abdômen. Né, o músculo do abdômen. O que faz a perca é a dieta e exercícios aeróbicos também auxilia.
Outra grande dúvida, principalmente das mulheres, é a seguinte: exercício peitoral diminui o tamanho do seio? O tamanho do seio, né, da glândula mamária, ele não diminui, mas pela queima da gordura, né, do tórax, a gordura localizada no peitoral, sim, diminui. Malhar os músculos do braço deixa a mulher muito musculosa? É mito. Para ela ficar muito musculosa, né, ela não é só um minutinho de treino de braço, não, como muitas pensam. Só em pegar o peso para fazer já vai ficar musculosa. Não, é muito tempo de treino, é bem direcionado, né, o treino aos membros superiores, e é um tempo bem prolongado para poder ficar bem musculosa. Exercícios aeróbicos de emagrecimento diminui a massa muscular? É mito. O exercício aeróbico, ele queima, né, gordura. A gordura em si. Não chega a perder a massa magra. Malhar em jejum traz mais resultados? Em questão de resultados, eu diria mito. Mas é uma estratégia a ser lançada, aí só um nutricionista vai traçar para cada caso, né? Uma estratégia a ser lançada a depender de seu objetivo. Né? Então, assim, tem gente que se sente bem malhando sem precisar se alimentar. Eu, por exemplo, não consigo. Eu sempre tive uma alimentação no pré-treino e eu tenho necessidade disso. Agora, nem por isso o meu pré-treino é qualquer coisa. É algo destinado que me traga uma energia, mas sem prejudicar meus objetivos. Então, pessoal, obrigada a vocês, espectador, que nos acompanhou até agora, o final do nosso programa. Quero agradecer às convidadas que vieram a brilhantar o Clique Beleza e dizer que as portas sempre estarão abertas para vocês, profissionais, amigos, que são capacitados a estar trazendo informações tão importantes. Esse eu sempre levo comigo, que a missão de cada um aqui na Terra é levar coisas boas ao próximo. Desde um simples bom dia, um sorriso, a mensagens que possam estar trazendo saúde e qualidade de vida a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos, né? Eu só queria deixar uma mensagem assim, final. Que o intuito de estar aqui, de um programa desse ser criado, ou de redes sociais, nesse intuito realmente de promover, né, essa qualidade de vida, fazer a pessoa despertar para isso. Então, nesse sentido, assim, eu me coloco como exemplo e me senti à vontade de fazer um Instagram com esse perfil para justamente mostrar que é possível. Né? Mas assim, sem nenhum radicalismo, porque a gente vê muita coisa por aí, e sem trazer frustração, porque eu acho que eu sou exemplo vivo das duas coisas. Então eu nunca tive baixa autoestima, nunca. Quem me conhece sabe disso. Muita gente se surpreendeu. Mas por que tu buscou assim? Por que tu ficou tão, parece que é uma loucura, eu fiz uma obsessão. Eu nunca deixei de fazer nada do que eu fazia, nunca deixei de participar de nada do que eu participava, nunca deixei de ser a mãe que eu era, nada, nem a profissional. Então assim, você não precisa deixar algo para iniciar, né, algo que está trazendo benefício para você. Agora, o que eu posso lhe garantir com toda certeza é que se eu tinha uma estima, eu tenho uma elevada, entendeu? É diferente, porque você passa a se amar, em todos os sentidos. Não é porque você está se achando mais bela, o intuito não é isso, não. A questão de você se gostar mais é porque eu sei que eu estou fazendo algo por mim, que reflete todos que eu amo. Eu vou estar melhor para tratar melhor meus filhos, meu esposo e todos que estão em minha volta. Então, assim, o recado é esse, gente. Cuidem e movimentem-se, né? E servindo de exemplo para muitas mulheres que estão aí colocando os filhos como empecilho, o marido, a casa, o trabalho. Até um certo ponto, até o dia que isso realmente me incomodou, eu disse não. E sempre deu certo. E eu escutei muito isso, sabe, Adiliane, o tempo todo. Ai, para você é fácil, ai, você tem com quem deixar, ai, você não sei o quê. Então, assim, eu vou para a academia, se der para ir 11 da manhã, saindo do trabalho, perdendo meu horário de almoço, eu vou 11 da manhã. Se não deu, eu vou à noite. Entendeu? Você sempre vai encontrar um horário. Não deu hoje, mas vai amanhã. Perdeu por uma semana, por algum motivo, retoma. A gente tem sempre uma segunda chance. Tem o outro dia, né? Tem o amanhã para a gente retomar. E é essa a mensagem. Muito grata. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, né, pelo convite e espero ter conseguido, né, falar um pouco sobre o exercício físico, os benefícios e o quanto ele é importante no nosso dia a dia. Né? Obrigada, Adiliane.
Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo programa, povo do meu Cariri, da TV Cariri. Tchau, tchau e até o próximo Clique Beleza.